Tempo para reunir a Comissão Executiva de segunda a sexta. Analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. Os resultados do inquérito aos bancos relativo ao primeiro trimestre de 2011 confirma que as empresas e as famílias já sentiam, conseguir novos empréstimos é cada vez mais difícil e o custo do dinheiro é cada vez mais alto. No topo das dificuldades surge o crédito à habitação, um entrave que pode contribuir para aumentar o mercado de arrendamento em detrimento da aquisição de casa própria. Para debater a situação no mercado imobiliário em Portugal, contamos hoje com os nossos comentadores habituais das quintas-feiras, Franklin Alves, gestor, João Trigo da Rosa, consultor, em representação do ISEG, o professor de Economia Joaquim Montezuma e o Paulo Fernandes, diretor da agência imobiliária Fita Métrica. Obrigada aos quatro pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Paulo Fernandes, para já, para começarmos a conversar, que retrato é que se faz ao setor nestes primeiros quatro meses do ano que estão a terminar? Bom, os tempos são difíceis, não é? Portanto, como referiu ainda há pouco, as famílias têm muita dificuldade no acesso ao crédito, porque o dinheiro está mais caro. Está mais caro porque os bancos têm mais dificuldade em se financiar. Temos sentido um arrefecimento na procura. Aliás... É mais evidente nestes meses do que tinha sido durante todo 2010. Aliás, eu tenho aqui alguns números que posso partilhar. Nós este ano temos uma diminuição na procura na casa dos 26%. Portanto, procuras, refiro-me a potenciais clientes compradores. Felizmente temos conseguido manter os níveis de eficácia, mas ao nível da procura temos sentido uma diminuição, embora também as pessoas que hoje procuram estão muito mais informadas, estão muito mais, fazem primeiro o trabalho de casa e só depois pensam em comprar. Esta quebra de 26% na fita métrica, não no mercado global como um todo? Eu não lhe consigo dar dados do mercado global, porque infelizmente... Joaquim Montezuma. Eu tenho esse dado relativamente ao mercado nacional e, curiosamente, coincide exatamente 26% entre a redução entre o primeiro trimestre de 2011 e o último trimestre de 2010. E, simultaneamente, em 2010, já estávamos a verificar, desde 2007, uma redução. Portanto, o que é que significa? Temos uma tendência decrescente desde 2007 e agora, no início de 2011, essa tendência de redução acentua-se um pouco. Isso tem a ver com que fatores? Sobretudo. De alguma forma, aqueles que já foram referidos, portanto, restrições ao crédito, aumento das taxas de juros, e, por outro lado, também, em alguns casos, diminuição do rendimento das famílias. Portanto, isto tudo conjugado com, ao fim e ao cabo, um conjunto de expectativas relativamente ao futuro, talvez um pouco menos otimistas do que no passado, faz com que as pessoas também se retraiam elas próprias do mercado de habitação própria. Portanto, por um lado, há a retração do lado da procura e, por outro lado, as instituições bancárias também colocam alguns entraves e nessa parte é que se tem verificado, tal como um aumento muito expressivo. Aliás, posso acrescentar, o principal entrave hoje não é tanto o recurso à banca, porque a banca continua a emprestar e, aliás, isso é visível, apesar de ter havido uma redução significativa do montante do financiamento. O problema está nos LTVs, ou seja, na relação que existe entre a garantia do imóvel e o montante que o banco financia. Aqui sim está a ver... Sim, já não está a financiar, por exemplo, a totalidade do empréstimo, não é? Aliás, do preço que o cliente necessita para comprar a casa. Franklin Alves, esta questão da gestão das expectativas também face àquilo que as pessoas acham que vai agora acontecer, que não serão tempos fáceis, acaba por ter neste período uma importância muito maior, não é? No caso da habitação, portanto, essa dimensão imobiliária, eu julgo que há um confrontar com uma nova realidade. Quer dizer, há um modelo de desenvolvimento do mercado imobiliário habitacional, basicamente, muito sustentado na aquisição de casa própria, que é um modelo que se desenvolveu a partir, basicamente, da década de 90, não só em Portugal. Eu tenho alguns dados de Portugal, por acaso não tenho de um estudo do Citibank, já de 2007, em que, por exemplo, na Alemanha, a quantidade de pessoas que têm casa própria é ligeiramente superior a 40%, 42%. Mas na Espanha ou na Grécia atinge 80 e tal, mais de 80%. Sendo que esse fenómeno se agravou de forma significativa na última década, exatamente por resultado da facilidade de acesso ao crédito, atingindo, de facto, formatos de financiamento em que, basicamente, as pessoas não tinham que pôr sinal nenhum
para adquirir a casa. Portanto, os bancos concediam crédito a 100%, em alguns casos até mais do que 100%, porque concediam crédito para comprar a casa, mais o recheio, porque no fundo a valorização das casas era eu acho que era empolada, como agora se está a provar, porque de facto houve uma subida do preço da habitação muito sustentada por esta facilidade de acesso ao crédito e, portanto, por uma aceleração da procura, quer para a casa própria, num primeiro momento, quer, inclusivamente, para uma lógica de valorização de capital. Há um momento em que, dada a tendência crescente dos preços, menos em Portugal, é verdade, não é? Que muita gente recorria também ao crédito para uma lógica de investimento. Portanto, esse modelo chegou ao fim. A dificuldade neste momento é que é pelo menos dois tipos. É o estoque de casas construídas ou em construção não vendidas e que têm que ser escoadas, primeiro ponto, não é? Segundo ponto, crédito concedido que necessariamente vai passar por dificuldades, porque é óbvio que com toda esta política de crédito fácil, depois ainda mais agravada com o acesso ao crédito ao consumo, crédito individual, etc., vai haver um conjunto de famílias que, face à subida das taxas de juros e toda a austeridade, porque nós vamos pensar que não vai ter capacidade de continuar a garantir o serviço da dívida associado a esses financiamentos. Portanto, essas duas dimensões vão implicar, inevitavelmente, políticas completamente diferentes do ponto de vista do mercado habitacional, que passarão, ao meu ver, inevitavelmente por uma lógica de promoção do arrendamento que provavelmente teria sido sempre a solução para uma parte das pessoas que compraram casa, mas também por virtude de tudo o que é os problemas estruturais de atrofiamento do mercado do arrendamento em Portugal. Nunca se desenvolveu, mas provavelmente é chegado o momento de se apostar nisso como uma saída para recuperar algum do crédito que necessariamente tem que ser reestruturado e ao mesmo tempo para colocar no mercado casas que neste momento estão desocupadas. Não é? Rodrigo da Rosa, qual é a maior preocupação quando se olha para o setor e também sendo a consultoria aqui também pode prestar agora um importante apoio a esta área? Pode, com certeza. Quer dizer, há uma série de ativos no mercado cujo destino não se sabe qual vai ser, porque, como estávamos aqui a dizer, há um estoque de projetos e de casas que tem que ser escoado e, portanto, nesse aspecto a consultadoria pode ajudar a reorientar alguns destes projetos, não só no sentido de os reavaliar, mas de pensar como é que podem ser reposicionados no mercado. Não é? Mas voltando aqui também ao tema do contexto geral, claramente o mercado imobiliário é um mercado que sofre com estas crises e amplifica tanto, digamos, a componente de expansão da economia como a componente de retração, porque é um mercado normalmente rígido. É sempre um barómetro também para avaliar o estado da economia, não é? Um barómetro muito forte e que amplifica esse estado. Porquê? Porque tem rigidez e, portanto, não se consegue ajustar de imediato. Agora, há aqui também segmentos e segmentos, portanto, começando pelo mercado residencial, é um mercado que, obviamente, sofre pelas razões que estávamos aqui a dizer, sobretudo, no meu entender, pelas expectativas das famílias que percebem que vão ter os seus rendimentos diminuídos face à conjuntura e, concretamente, até ao pacote que se fala que está a ser negociado. Deixarem de poder deduzir aquilo que deduziam até agora do empréstimo, não é? Vão baixar os seus rendimentos, inclusive pode haver matéria fiscal aqui à volta do imobiliário, nomeadamente a nível do IMI e do IMT, que pode ter que ser ajustada e, portanto, vai penalizar ainda mais as famílias nessa componente. É evidente que depois, dentro da habitação, há aqui subsegmentos que não sofrem tanto. Por exemplo, o que os meus amigos que estão na área, digamos, da promoção imobiliária me dizem é que aquelas, digamos, imobiliárias de topo de gama continua a vender-se, mas vende-se mais como uma joia, não é pelo seu valor intrínseco transacional. Como investimento. É uma situação de refúgio de investimento. É isso que se verifica, Paulo Fernandes. Neste momento, ia-lhe perguntar que clientes é que vos continuam a procurar com estas limitações que existem? Nós, efetivamente, temos uma carteira de produto bastante abrangente, portanto, como tal, não nos dedicamos só a esse segmento. Mas isto é verídico, não é? Sem dúvida que em momentos de crise, o produto que continua a ter o maior escoamento é sempre aquele produto mais caro, porque lá está, são pessoas que, apesar da crise, têm menos dificuldade ou sentem menos a crise, e, portanto, desde logo, e também é uma forma, muitas vezes, de investimento que algumas pessoas encontram quando não existe na economia algo que os atrai, e, portanto, optam por um investimento mais seguro. E assistimos hoje muito a esse tipo de investimentos, as pessoas compram imóveis para rendimento.
não numa perspectiva tanto do arrendamento, porque é um assunto interessante, mas que penso que tem que ser bem estruturado e bem pensado. Já vamos falar dele, Então, com certeza, que vale a pena. Mas mais numa perspectiva de investir, numa perspectiva de valorização e de rentabilização. E à procura sempre do bom negócio também. Mas Tem um segmento que é o imobiliário comercial, portanto, das lojas, que aí é interessante. O fenómeno é um bocado dual. Estão-se a vender as lojas, mais uma vez, topo de gama, porque essas marcas, digamos, de luxo não têm tido diminuição de procura, e depois é o outro extremo, que é o dos outlets. A procura pelos outlets continua a existir. Isso mostra uma agitação, os grandes espaços fora da cidade, em marcas que vendem, digamos, coleções que já estão fora da época e, portanto, mais baratas. Isso mostra até um ajuste dos padrões de consumo das pessoas que começam a ir comprar mais barato fora, digamos, das zonas premium da cidade. Portanto, é interessante no comercial. No imobiliário comercial há aqui os dois extremos não estão a sofrer tanto, portanto, os outlets e as lojas de luxo. Quem sofre é, digamos, quem está mais no meio, não é? Mas, Joaquim Montezuma, isso também nos leva a outro problema, que é, de repente, se olharmos a uma perspectiva, mesmo que seja de curto, médio prazo, olhamos para uma desertificação de lojas pequenas. Ou seja, se o comércio mais pequeno não conseguir sobreviver a esta crise, começa a haver uma série de espaços que também têm que ser todos eles requalificados. Sim, e de certa forma, em alguns casos, já está a acontecer. Portanto, irá acontecer um pouco mais no futuro, mas já está a acontecer. Nós sabemos que há, nomeadamente, centros comerciais que têm alguma dificuldade neste momento, em determinadas localizações do país, em, ao fim e ao cabo, serem rentáveis, portanto, terem uma receita superior à respectiva despesa. O que realmente indica que, eventualmente, não foram realizados os estudos que seriam necessários para a sua implementação. Porque, vamos lá ver, os centros comerciais estão a competir por população e quando essa população já está servida, é difícil criar mais oferta sob pena de não conseguir ser viável economicamente. Mas acha que foi só isso ou os efeitos da crise também acabam naturalmente, por acelerar? Veja, toda a crise está a ter efeitos muito significativos ao nível do consumo, porque é curioso que a habitação, apesar destas reduções que nós acabámos de referir, não sofreu tanto na maioria dos segmentos como outros setores da economia portuguesa, o que é uma coisa interessante de se verificar. Porquê? Porque é um bem de primeira necessidade. Eventualmente as famílias, antes de deixarem de consumir habitação, deixam de consumir aquilo que consumiam, por exemplo, nos centros comerciais. Faz todo sentido, não é? É uma decisão racional. Relativamente aos segmentos, é verdade que há segmentos que vendem melhor do que outros. E há um que foi particularmente afetado, que é o segmento mais baixo. Por duas razões. Uma, porque foram mais afetados ao nível do emprego por esta crise e, portanto, os bancos têm mais dificuldade em emprestar dinheiro a esse segmento. E, por outro lado, o segmento alto, por vezes, vamos lá ver, o segmento alto em Portugal, a população dentro do segmento alto é relativamente reduzida. Porque, infelizmente, o nosso rendimento não é assim tão grande como nós gostaríamos que fosse. E, portanto, se nós tivermos uma oferta demasiado grande para esse segmento, começa a acontecer uma coisa que eu julgo que começa a ser visível neste momento no mercado, é que o ritmo de absorção nesse segmento começa a ser muito reduzido. Depois introduz uma coisa engraçada, que é, em alguns casos, nós temos verificado isso em estudos que efetuamos, faz mais sentido reduzir o preço das casas para o promotor e vender mais rapidamente do que manter o preço e demorar a escoar o produto, em alguns casos, anos. Portanto, em termos financeiros, veja, diminuir o preço da casa é uma decisão financeiramente... Porque as taxas têm tendência a aumentar, não é? Mas essa descida está a verificar-se, Paulo Fernandes? Já se nota uma descida Nota-se a uma nível maior do valor? negociação e nota-se também que, ao nível dos preços das casas, está a haver algum ajustamento. Agora, esse ajustamento não é transversal. Não é transversal e não é para todos os níveis da oferta. Porquê? Porque temos produto que continua a valorizar. Por incrível que pareça, há produto que ainda valoriza. Por exemplo? Por exemplo, Avenidas Novas em Lisboa. Estou-lhe a dar um exemplo muito concreto, mas é um produto que tem muita procura e que tem níveis de absorção muito grandes